Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, aqui com a presença do nosso convidado e ministro da Palavra, Sérgio Alves, e a gente fica muito feliz sempre nessas oportunidades aí de estar conversando com ele, esclarecendo questões da Palavra, e a gente convida você que está nos assistindo, nos acompanha, a enviar também as suas dúvidas, né, suas opiniões, sugestões de temas, para que a gente possa sempre estar trazendo aí a novidade em Cristo para você. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a todos da nossa audiência e do programa Viver Bem em Cristo. E é uma alegria estar de retornando aqui com vocês. E vamos falar aí hoje um pouco mais da única verdade, que é a palavra de Deus. É a que nos supre, que nos faz nos aproximar do nosso Senhor, né? Amém. Então, Sérgio, hoje nós separamos aqui uma palavra que está lá em Filipenses 1. A gente convida aí você que está nos assistindo também, se tiver uma Bíblia aí, acompanhar conosco. Em 1 Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, a gente normalmente vai destrinchando os versículos, né? E aqui tem várias questões, né? Então, a primeira é do plenamente certo, né? Estou plenamente certo. Como que é essa fé, né? De estar, assim, plenamente certo de que Deus vai completar a boa obra que começou, né? E que boa obra que é essa, né? Desvendo um pouquinho esse mistério pra gente, do entendimento do ministro, né? E aí também a questão de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ok, amém. Então, o apóstolo Paulo, que trouxe do Espírito, do mundo espiritual, essa palavra, e está direcionada a todas as gerações onde a igreja está presente e tem membros do corpo de Cristo, né? Então, a primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que Deus tem uma obra no universo, não só na terra. Deus tem uma obra no universo. Aí, se nós podemos objetivar um pouco mais e dizer que obra é esta, né? Então, para a gente entender que obra é esta, precisamos nos reportar do plano econômico de Deus, que é de estabelecer para sempre, eternamente, um reino na terra. Então, a terra não termina, né? Então, no plano eterno de Deus, que foi feito antes da fundação deste mundo, Deus tinha esse plano de estabelecer um reino para Ele reinar na terra, no universo para sempre. Então, para que esse reino seja estabelecido, ele precisa de pessoas que tenham sua vida, sua natureza, sua expressão, né? Então, esta é a obra de Deus. Deus agora, para ter um reino, precisa de pessoas. Então, desde Adão, que é o primeiro casal que surgiu na terra aqui depois da recriação, ele está salvando pessoas e tornando-as capacitadas e preparadas para serem membros desse reino, né? Então, aí você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 4, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, né? O que faremos para fazer as obras de Deus, né? As obras, no plural. E aí então Jesus respondeu: a obra única de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Deus enviou, que sou eu. Jesus estava falando com o povo. Então, se você pegar esse versículo, você vai entender por que ele vai completar essa boa obra. Porque ele me resgatou, nos resgatou todas as pessoas em gerações passadas que eram totalmente mundanas
estavam julgadas eternamente, não estariam nunca mais com Deus, mas Deus em cada geração, Ele pinça pessoas do mundo do pecado, da perdição, e traz para a sua igreja, traz para o seu reino. E ali, então, naquele exato momento, já o fato dele trazer, como diz em João 16:15, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu que vos escolhi para estarem aqui. Então começou a boa obra na vida daquela pessoa. E Que essa honra boa que é, obra... né? Fazer parte da boa obra. Quantos habitantes nós temos hoje na Terra? 8 bilhões? Não sei se já passou disso, estou desinformado. E nós temos o privilégio nessa geração de estarmos sendo paciente da operação do Espírito Santo para nos tornar filhos eternos de Deus, imortais, livre de toda e qualquer condenação, livre de qualquer mal-estar, de qualquer desgraça, porque a eternidade é uma vida gloriosa e as pessoas não têm a noção do que é isso. A Bíblia diz também que jamais penetrou no coração do homem as maravilhas que Deus tem preparado para a eternidade para cada um de nós. E agora? Vai saber o que é isso? Jamais penetrou no coração do homem. Então, depois que você vem para a igreja, ele iniciou a obra vai ser completada quando? No óbito da pessoa ou na transladação que vai ter, que é o arrebatamento da igreja agora. Porque a única maneira do homem adquirir a conclusão dessa obra para ser aprovado é neste período de vida que nós temos. Se você não for aprovado durante o percurso de toda a tua vida natural, Deus não poderá te levar para a glória ainda. Você vai passar por uma segunda época, né? Numa disciplina espiritual milenar, e lá então Deus vai terminar essa obra, vai completar essa obra. E aí é muito sofrimento. Mas então, aqueles... Como fala aqui, né, que completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é, então, nesse primeiro momento ou nesse segundo momento? É no dia em que Jesus vem a segunda vez. É quando o Senhor vai voltar de novo, o retorno de Jesus à Terra, né, para a última batalha do Armagedon. É esse dia que ele se refere. Porque a segunda vinda de Jesus não ocorre no arrebatamento da igreja. Ocorre no fim do governo do anticristo. Entende? E até lá, essa obra vai continuar na vida das pessoas que estiverem aqui. Mas ele diz que vai completar. Se não agora, nesse dia da segunda vinda, 1000 anos depois ele completa. Daqueles que não foram aprovados. Amém, isso já esclarece bastante coisa pra gente. Mas, Sérgio, vamos fazer um breve intervalinho. Fique conosco, já já a gente volta. Voltamos aqui então com o ministro da palavra Sérgio Alves, o nosso Viver Bem em Cristo, e estamos falando aqui da palavra de Filipenses, no primeiro capítulo, né, ali no versículo 6. E a gente vê então destrinchando essa palavra, né, comentando que a boa obra então é o reino de Deus, é o governo de Deus nas nossas almas, né, e que ele vai estabelecer na terra. E já fazendo um gancho aí com essa questão, né, Sérgio, uma experiência pessoal minha um tempo atrás, assim, que eu vinha lendo a palavra também, falando ali sobre o reino e o governo, eu pensava, né, mas Deus, o que é esse teu reino, né, que reino que é esse? Até que eu fui meditando, orando, e Deus me mostrou, né, que na verdade o reino dele, o governo dele é da minha alma.
Porque eu, para expressar, estar Deus reinando na minha vida, governando, é quando eu conseguir expressá-lo. Expressar, né, os bons princípios, as boas obras, expressar o Espírito de Deus, né, os princípios de Deus através de nós. E por isso que também a palavra fala, né, de sermos servos. E aí, o Sérgio também comentou, né, que nós estamos hoje na era da graça, porque hoje, no passado, tinha a lei, né, e daí com a vinda de Jesus a gente então passou a ser, fomos redimidos dos nossos pecados e hoje vivemos nessa era da graça. Então eu também queria que o Sérgio explicasse pra gente, né, nessa vinda de Jesus, estamos agora na era da graça, estamos aqui aguardando ativamente, né, sendo transformados por Ele na nossa alma, para que Ele consiga estabelecer então o seu reino na nossa vida e a gente consiga passar por esse período agora da graça, então, até Ele completar então a boa obra, né, até o dia de Cristo Jesus, como a gente vinha falando ali então em Filipenses. Perfeito. Veja que essa obra que Ele começou e vai completar nada mais é do que um dispensar dele mesmo para dentro do nosso espírito. Quando nós somos regenerados lá no início, na proclamação da nossa fé em Jesus, como o único Senhor e Salvador, Filho de Deus, que veio em carne, e quando a gente profere essas palavras por causa da nossa fé, a gente ganha o dispensar do Espírito sobre nossa vida. E esse Espírito Santo, ele adentra em nós como uma energia, né? Como um espírito, ele não tem corpo. É uma energia que vai lá no profundo do nosso ser e fica dentro do nosso espírito. A partir daquele momento, uma geração espiritual começou dentro de cada um de nós que recebeu o Espírito Santo. Nós ganhamos um novo espírito, não é mais o velho que nós tínhamos até chegar na igreja. A Bíblia diz que ganhamos um novo espírito. E já perguntando aqui, fazendo mais algumas perguntas a respeito disso, então a gente recebe esse novo espírito, né, o novo homem, e a nossa alma precisa também ser tratada. Ou seja, a gente precisa que esse novo espírito venha transformar a nossa alma para que a gente de fato consiga ter essa expressão de Cristo, né? Porque mesmo depois de confessar Jesus, de ser batizado, por exemplo, né? A gente continua ainda com essa alma pecaminosa, né? Que ainda comete erros, que ainda tem muitos consertos a fazer, mas esse novo espírito que vem, então, é para nos auxiliar a ter essa renovação da nossa mente, essa transformação da nossa alma, é isso? É isso mesmo. E veja que isso não é feito de forma instantânea e rápida e radical como a regeneração espiritual. A restauração da alma dura uma vida inteira na nossa vida. Então essa obra, ela vai durar a nossa vida inteira, até levar-nos assim, conforme eu abro o meu coração, Deus vai aumentando a santificação da nossa alma, porque eu tenho que estudar a palavra, renovar minha mente e aceitar a verdade de Deus como um estilo de vida nova também. Não posso viver a velha vida. As minhas práticas, ações e reações, elas terão que ser regidas por esses princípios de Deus e pelas compulsões do Espírito Santo que habita em mim. Então, se eu desejo de uma aprovação na era da graça, como é a era que nós estamos vivendo, eu tenho que me render à legislação de Cristo nesse momento. Eu tenho que aceitar como um padrão de vida para mim. E isso explica a expressão de Cristo, né? Então as pessoas que nos conhecem e que acompanham esse processo de obra em nós, eles percebem as mudanças na vida da gente. Por quê? Porque a nossa expressão está mudando.
As nossas concepções estão mudando, por isso a nossa expressão está mudando. As pessoas começam a olhar para nós e achar diferenças em relação ao passado. E isso mostra que a obra está em franco processo de avanço na nossa vida, essa obra única de Deus. Fazendo o link também dessa palavra, né, com 1 Coríntios 3:9, que fala que nós somos colaboradores de Deus. Então, assim como uma obra, né, digamos um edifício, né, fazendo aqui uma metáfora, né, uma obra que a gente precisa construir, a gente precisa de pessoas engajadas ali, precisa de cada pessoa fazendo a sua função, né, para que a gente tenha uma casa, um edifício, né, uma obra edificada. Assim, nós também somos colaboradores na obra de Cristo, né? Então, como corpo também, como igreja, né? Cada um tem uma função, somos membros, né, do corpo de Cristo, para conseguir, então, fazer com que essa obra se complete, que é o que fala ali em Filipenses. Porque, na verdade, o corpo de Cristo, concomitantemente com a obra, é o próprio Senhor. Ele quer ter um corpo coletivo com muitos membros. E todos os membros têm que estar organicamente ligados a essa cabeça, para que as funções desses membros se completem e faça o corpo se mobilizar saudavelmente em todos os momentos da eternidade. Existe uma responsabilidade, né, dos membros do corpo. A gente não precisa estar ativo, né? Nós temos uma responsabilidade para completar essa obra, né? Cristo faz através de nós, mas nós precisamos colaborar, como fala ali, né? Somos colaboradores. Então a gente precisa colaborar para que Deus consiga completar essa obra, né? Através de nós. E esse colaborar é a nossa parcela na obra, que eu tenho que voluntariamente aceitar a verdade e vivê-la. Amém. Sérgio, o papo tá muito bom, a gente ainda, né, fica com vontade aqui de conversar ainda mais, mas fica o convite aí para quem tá nos acompanhando, então também ver a nossa playlist no YouTube, onde a gente tem edições passadas com outros temas do Viver Bem em Cristo, e também acessar aí o aplicativo Pão de Judá, o canal no YouTube da Rádio TV Menorá, que tem muitos conteúdos também relativos, né, à Palavra de Deus para nossa edificação. Então, Sérgio, muito obrigada e até uma próxima. Até, uma boa noite a todos. Viver Bem.